um temporal com fortes ventos que se formou na tarde de ontem, né? Durou pouco menos aí de 1 hora, atingiu Bauru e também provocou estragos em várias regiões da cidade, alagando os pontos que tradicionalmente ficam tomados aí pela água em situações parecidas, viu? Um desses pontos críticos da cidade foi na Avenida Nações Unidas, como vocês estão vendo aí nas imagens. A avenida ficou completamente alagada no trecho das avenidas Duque de Caxias e também Rodrigues Alves. Já nas proximidades do Teatro Municipal, um carro foi atingido pela enxurrada e ficou praticamente submerso. Choveu muito forte ontem na cidade de Bauru. As informações que chegaram aqui pra gente é que essa chuva durou menos de 1 hora e já fez todo esse estrago aí. E essa chuva, gente, é decorrência aí desse temporal que está atingindo a Bahia e, claro, já está começando a chegar aqui atingindo as regiões sudeste, né? Estados de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e, consequentemente, também o estado de São Paulo. Então, tá aí, ontem caiu um temporal, não foi só a cidade de Bauru que choveu forte, não teve também estrago na cidade de Marília. Por lá, até uma cobertura de um poço de combustíveis, né? Ele acabou caindo e aí, por sorte, não teve feridos, é mais os prejuízos materiais. Mas nessa época do ano, os temporais já mostraram aí que eles fazem estragos e a gente tem várias cidades recorrentes aí desses temporais. Essa aí é as Nações Unidas, em Bauru, uma das principais avenidas por lá, né? Uma das avenidas de maior movimento, avenidas com muitas empresas e ficou aí completamente tomada pela água. A água acabou invadindo até alguns estabelecimentos, né? O temporal que caiu ontem, por volta aí do finalzinho da tarde, não durou 1 hora, mas foi o suficiente para fazer todo esse estrago. E é claro que por causa desse temporal todo, alguns bairros ficaram sem abastecimento de água por falta de energia elétrica em postos da cidade. A gente vai fazer então conexão com a Larissa Lima, que está chegando aqui para a gente, para trazer mais detalhes sobre essa questão da cidade de Bauru, que ficou completamente aí, principalmente ali o centro, né, debaixo d'água. E Larissa, a prefeitura da cidade já está trabalhando para arrumar alguns pontos aí, porque como a gente viu nas imagens, o estrago foi feio, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Luci, ótima tarde a você e a todos ligados no Brasil Urgente de hoje. Como você mesmo disse, estragos enormes no município de Bauru, uma chuva com uma duração muito curta, né? Mas que os estragos estão sendo ainda encarados pela população e também pela Prefeitura de Bauru até agora, Luci. Os prejuízos foram muito grandes, vão desde a questão aí também da cidade, né? Que ficou praticamente inundada, principalmente nas áreas principais, principalmente ali na Avenida Nações Unidas, mas também a questão da falta de energia elétrica e agora também, consequentemente, da falta de água em alguns bairros, né? A gente vai trazer todos os detalhes que foram informados pela Prefeitura. Luci, então, segundo as informações, né, além dessa inundação que aconteceu por conta dessa chuva forte, né, desse alagamento em algumas avenidas da cidade, também houve aí aproximadamente a queda de 80 árvores no município, né? Os prejuízos foram realmente a falta de energia elétrica, que consequentemente afetou o abastecimento de água em alguns bairros. Segundo, né, o Departamento de Água e Esgoto da cidade, que é o DAI, informou que 6 poços então foram afetados aí por conta do abastecimento da energia elétrica. Eles são o seguinte, Luci, são Val de Palmas, o posto também de Santa Cândido, Maridota, Gasparini, Roosevelt, Zona Norte e também Vargem Lima. Esses são os 6 poços que foram afetados diretamente por conta da chuva forte que atingiu o município de Bauru na tarde de ontem, né? Agora, todos esses bairros que são abastecidos por esses poços aguardam ainda, né, esse restabelecimento da energia elétrica, na qual as equipes da CPFL já têm trabalhado desde as primeiras horas da manhã, juntamente com a Prefeitura de Bauru também, para conseguir colocar tudo em ordem na cidade novamente após essa tragédia que aconteceu, né, com todos esses estragos provocados pela chuva. A previsão de retomada desse abastecimento, Luci, é no final da tarde de hoje. Enquanto isso, o
o DAI cobra, né, e pede à população o uso racional de água, né, Luci? Porque esse trabalho é um pouco demorado, o pessoal já tem trabalhado desde as primeiras horas da manhã, mas mesmo assim, alguns bairros ainda seguem desabastecidos, por isso o uso racional da água é o melhor, né? Fechar a torneira quando estiver usando, aquele uso que a gente já sabe, né, aquela questão racional de água que a gente sempre fala, principalmente esse ano, na qual não teve muito período de chuvas, mas agora que elas voltaram a cair e principalmente em quantidade grande, o uso racional também é essencial. Exatamente. Bauru, que já vinha aí passando por uma situação de racionamento de água antes das chuvas, né? Agora com essas chuvas que caíram na cidade aí, mais racionamento por lá. E Larissa, você tem informações da cidade de Marília? Porque por lá também a chuva foi forte, né? Inclusive um poço de combustíveis, a cobertura acabou caindo. Sabe se houve feridos? Olha, Luci, as últimas atualizações é que não houve nenhum registro de feridos, felizmente, nem no município de Marília e também nem no município de Bauru. Em Marília, como você mesmo disse, o vento forte acabou levando, né, parte de uma estrutura de um posto de combustíveis, mas as equipes também da cidade já trabalham, né, serviços gerais para colocar tudo em ordem no município. A gente voltando a falar um pouquinho mais de Bauru, Luci, que foi esse município mais afetado com essa chuva, que foi inclusive alarmada, né, que teve esse alerta divulgado pela Defesa Civil do Estado e foi o primeiro município aí a ser atingido, né, durante essas últimas horas. A Prefeitura segue, então, em pontos específicos da cidade. Segundo as informações da Prefeitura, né, uma força-tarefa está sendo realizada para recuperar todos os danos que foram causados por essa chuva. Inclusive, equipes da Divisão de Drenagem e Pavimentação da cidade concentram a maioria dos trabalhos na Avenida Nações Unidas, que é aquelas imagens que o pessoal de casa conseguiu acompanhar, aquela avenida que ficou ali completamente tomada pela água, né? Outras equipes de contenção e erosão também se formaram, né, para ajudar ali, para colocar em ordem também a Avenida Comendador José de Silva Marta, que também foi uma das principais afetadas. Segundo a Prefeitura de Bauru, 35 milímetros de chuva, né, fizeram ali toda essa precipitação de forma mais concentrada na zona urbana na cidade. E por conta desse volume grande de chuva, né, Luci, acabou enchendo a calha do rio Bauru, que transbordou, e o mesmo aconteceu também com o córrego Água da Grama, né, lá no município. Pelo menos 80 árvores teriam caído e, em questão de um efeito dominó também, 18 postes de concreto também acabaram caindo por conta da força da chuva, força do vento. As equipes, então, Luci, nessa força-tarefa, não só da CPFL, também ali da Defesa Civil do município, Corpo de Bombeiros e Secretarias de Serviços Gerais, seguem, então, para colocar e arrumar todo esse estrago que foi causado pela chuva no município de Bauru. Volto com você. Então tá aí o trabalho da Prefeitura de Bauru para tentar arrumar os estragos que a chuva acabou causando na cidade ontem no final do dia, né? Como a Larissa trouxe, e não só a cidade de Bauru, a cidade de Marília também foi atingida, mas pelo que parece, somente a cidade de Bauru que teve grandes estragos. Larissa, obrigada por enquanto pelas suas informações. E, gente, a previsão é de mais chuva aí pro decorrer da semana, viu? Segundo informou a Defesa Civil, tem risco de temporais para as regiões de Araçatuba, Rio Preto, Bauru e Marília até domingo. Há precipitação aí de cerca de 120 milímetros. Então, a Defesa faz esse alerta aí para as pessoas, né? O tempo está bem carrancudo em várias cidades, então há risco sim de ter um temporal em várias cidades e acontecer como foi o que aconteceu na cidade de Bauru, né? Que as ruas ficaram completamente alagadas e, claro, qualquer risco, né? Se a casa, o local que você estiver, ele mostra risco de desabar, de desmoronar, saia imediatamente. A Defesa Civil também alerta para as áreas de vulnerabilidade, onde as enchentes geralmente acontecem. Então, se você mora em uma dessas áreas, fique atento, porque infelizmente tem mais previsão de chuva aí para os próximos dias em todo o interior paulista.